A TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Hoje, terça-feira, e a gente chega com muita informação para você. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo. Terça-feira chegando com muita notícia para você, nosso telespectador. Lembrando que você pode fazer parte do nosso jornal. Mande para cá sua reclamação, sua denúncia. Nosso e-mail tvc@correiodamanhã@gmail.com, pode mandar para esse e-mail. E o WhatsApp também, você pode mandar sua reclamação, sua denúncia, sua foto, seu vídeo. DDD 24 99839 8384. Exatamente, tem os nossos portais também, tvc.16 e, é claro, o nosso portal do nosso jornal Correio da Manhã, correiodamanhã.com.br, para você entrar e ficar muito bem informado. Hoje o dia amanheceu com céu claro e sem nuvens em Petrópolis, um dia maravilhoso, olha só. Céu de brigadeiro, hein? Ontem fez um dia bem bonito, mas choveu bastante. Hoje vamos ver, né, ao longo aí do nosso jornal, como vai ficar no tempo. Vamos às notícias desta terça-feira, dia 22 de novembro. Metade dos brasileiros conhece ao menos uma mulher que sofre violência doméstica, segundo pesquisa. Brasil é um dos líderes mundiais na digitalização de serviços públicos. Hemorrio e CBF se unem em campanha por doação de sangue. Comerciantes esperam alavancar as vendas com datas comemorativas no fim do ano. E mais, bebês com idade entre os 6 meses e os 2 anos e 11 meses vão poder ser imunizados contra a Covid-19 a partir de hoje em Petrópolis. Agora no Correio da Manhã na TV. Gente, vamos começar o nosso jornal com os destaques do nosso Correio da Manhã. Vamos dar uma olhada no que é notícia na nossa primeira página. Começamos com a seguinte notícia. CSN é ré de ação do Ministério Público do Rio de Janeiro por colocar em risco o Rio Paraíba do Sul. Pois é, ali na página 4, isso foi uma denúncia, né, que a coluna trouxe ontem e hoje a gente fala um pouquinho mais sobre. Ali do ladinho, ali na página 4, Anvisa aprova medicamento para tratar a Covid-19. É o primeiro medicamento no país sancionado aí pela Anvisa, né, aprovado pela Anvisa para venda nas farmácias. O nome dele é o Paxlovid, é de uso adulto e será vendido sob prescrição médica. Não adianta correr às farmácias, gente, porque é só com prescrição e só para quem tem aí realmente constatada a Covid-19. Logo ali do lado também, Henrique Figueira assumirá a presidência do TRE do Rio de Janeiro. O presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira, foi eleito membro titular do Tribunal Regional Eleitoral com 107 votos. Com isso, Figueira assumirá a presidência da Justiça Eleitoral Fluminense. Trazer aqui um destaque da página 8, transição limitada, gasto fiscal a 136 bilhões. Destaque da página 6, intenção de consumo sobe 1,3% este mês. E ainda temos aqui embaixo o destaque da página 7, Inglaterra começa a Copa voando e goleia o Irã. Temos ali embaixo o destaque da página 6, em economia, Focus prevê IPCA de 5,88% para esse ano. E é claro, na página 5 tem um destaque aqui nosso, Natal Imperial contará com artistas locais, é o destaque aqui da cidade de Petrópolis, lá na página do estado. Temos outros destaques também, não é? Exatamente. Na página 6, estudo do MP do Rio de Janeiro revela dados de doações. Então, o Ministério Público do Rio revelou em seminário que das 1.455 crianças e adolescentes acolhidos, apenas 128, ou seja, 8,8% são adotadas por novas famílias. Nossa, a maioria é do Rio, de faixa etária de até 6 anos de idade.
E ainda temos os destaques do segundo caderno. Em grande destaque aí o diretor e cineasta Rander Gomes aí, que é conhecido como diretor de comédia, mas vai começar a ir para outras, como é que eu posso dizer, né? Outros campos ali da cinegrafia e da direção cinematográfica. Eu espero que dê muito certo para ele, espero que os filmes também venham dar muito certo para ele. Vamos aqui à página 2, página de opinião. Dá uma olhadinha nos editoriais que nós temos ali. São 2 hoje, de novo, as ausências consideráveis. É o primeiro editorial, consideráveis aí, inclusive entre aspas. E o segundo, doar sangue é um ato mais que humanitário. Está ali, então, outro editorial sobre doação de sangue. Vamos à página 3 agora com a coluna Magna Vita. O primeiro destaque nós já lemos lá na primeira página, né? Henrique Figueira será o novo presidente do TRE do Rio de Janeiro. Está aí a foto. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio foi eleito com 107 votos. Aqui o relato é mais extenso, né? Mas nós já demos destaque lá na primeira página. Pois é, ali só para mostrar a importância dos 107, ao total ali na eleição, que contou com 172 desembargadores. Então a votação nele foi muito expressiva. Sim. E ali do lado, gente, é sobre a denúncia de ontem. MPRJ obriga a CSN a diminuir o volume de escória na margem do Paraíba do Sul. O Ministério Público do Rio de Janeiro reagiu à denúncia do Correio da Manhã e revelou que a empresa é alvo de ação judicial para reduzir acúmulo de resíduos que podem prejudicar um dos rios que abastecem 8 milhões de pessoas. A nota do Ministério Público é reveladora, e confirma a morosidade da CSN em buscar uma solução. O risco é grave. E aí, dentro da coluna, traz ali um pouco da nota do MP em relação aos rejeitos ali da CSN. Então, foi a coluna Magna Vita ontem, fazendo a denúncia, que alertou o MP a divulgar a nota e esse relato aqui sobre essa ação. Quer dar uma lidinha na nota ou podemos passar aqui para a página 4? Isso, vamos à página 4, política. Prazo para aprovar PEC é exíguo, diz Lara. Ainda não há texto apresentado no Congresso. Perdão, Lira. Eu falei o quê? Lara. Ai, perdão. Lira, diz Lira. O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou nesta segunda-feira que o prazo para aprovação da PEC da transição é exíguo e que, apesar da complexidade do assunto, ainda não há nem sequer um texto apresentado no Congresso Nacional. E aí ele fala o seguinte: a PEC está posta num anteprojeto que deverá começar a tramitar pelo Senado. Não tem ainda o texto, o autor, as assinaturas. O que temos é um tempo exíguo de praticamente 17 a 20 dias úteis para discutir um texto desse, diz Lira, em evento da Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidoras. Tem outros destaques aqui nessa página. Lula deve se reunir com jornalistas do Wikileaks. Lá embaixo, o TCU debate merenda. É o caso de merenda escolar, né, gente? E ali no Correio Político, cirurgia, falando sobre o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, que passou por uma cirurgia no domingo 20. Já saiu ontem do hospital, tá bem. Mas lembrando que o presidente tratou um câncer, né, das cordas vocais há um tempo atrás. E esse procedimento, segundo o médico, é normal para a retirada de uma placa branca que deu na corda vocal do lado esquerdo ali, na prega vocal esquerda. Tá aqui, uma lesão na laringe. Mas é procedimento normal que o médico falou. Vamos prosseguir? Vamos aqui ao Nacional. Exatamente. Paxlovid contra a Covid-19. Anvisa aprova a venda de medicamento para tratar a doença. A venda do Paxlovid, utilizado no tratamento da Covid-19 para farmácias e hospitais particulares do país, foi aprovada nesta segunda-feira em Brasília por unanimidade pela diretoria colegiada da Anvisa. A decisão, abre aspas, levou em consideração a venda do medicamento ao mercado privado
em outros países com autoridades internacionais de referência, como Estados Unidos e Canadá. Gente, aqui embaixo um alerta. Brasil registra alta de casos nos últimos dias. É sobre a Covid-19. As secretarias estaduais e municipais de saúde registraram 4.325 novos casos de Covid-19 no fim de semana em todo o país. De acordo com os órgãos, foram confirmadas também 8 mortes por complicações associadas à doença no mesmo período. Então, alerta a população, lembrando que o Ministério da Saúde deu uma recomendação, semana passada, sobre a volta do uso de máscaras. E ali no Correio Nacional tem ali sobre os bloqueios lá no Mato Grosso, que concentrou a maioria dos bloqueios em estradas federais registradas pela PRF no domingo. Segundo o boletim, o estado tem 11 dos 12 de fechamento ainda existentes no país. Vias foram fechadas, sobre os protestos em relação ao apoio ao presidente Jair Bolsonaro, mas o presidente mesmo já falou que não quer esse tipo de protesto, que esse tipo de protesto prejudica a população brasileira e o Estado. Então, fica aqui mais um para você, gente. O presidente mesmo já falou, faça o protesto. Ele é legal, mas não fechem as vias, por favor, porque aí cai na ilegalidade. Vamos ao estado do Rio agora? Exatamente. Agora, a chamada é até bonita, né? Exatamente. A magia do Natal em Petrópolis, aí Natal Imperial, contará com mais de 160 apresentações em espaços por toda a cidade. Temos aí uma foto bonita dos anos anteriores, né? O evento vai privilegiar artistas locais e também terá telões para a Copa do Mundo. O Natal Imperial 2022 vai contar com mais de 160 apresentações. A empresa Delarte foi a vencedora da licitação pelo segundo ano e será responsável pela programação. Está um pouquinho atrasada, né? O Natal Imperial, né? Que ia começar antes e foi postergada um pouquinho, né? Lembrando aqui que os telões, a gente estava comentando ali dentro, gostaria de só trazer essa informação aqui. O telão para a Copa, por exemplo, na Praça da Liberdade, só no terceiro jogo, só em dezembro. Ou seja, os 2 primeiros não vai dar para ver no telão não, tá, gente? Aqui, nessa reportagem, traz um pouquinho, olha, vou ler para vocês. A programação conta com shows na Praça da Liberdade e atrações no Palácio de Cristal, onde será montada a casa do Papai Noel. As transmissões dos jogos da Copa do Mundo também fazem parte do Natal Imperial. Um telão será montado na Praça da Liberdade e no dia 2 de dezembro será transmitido Brasil e Camarões às 4 da tarde. E no dia 3 de dezembro a cidade, aí já fala também da caravana da Coca-Cola, né? Mas sobre o telão a partir do dia 2 de dezembro somente, né? Mas está aqui a confirmação do telão, pelo menos para esse jogo já, né? E quem gosta de ver a caravana, já que eu comecei a falar, né? No dia 3 de dezembro, a cidade vai receber aí a caravana da Coca-Cola, saindo do Quitandinha em direção ao centro da cidade a partir das 8 horas da noite. Exatamente. Bom, vamos lá para a página do Rio de Janeiro. Acolhimentos em baixa. MPRJ revela que 8,8% das crianças são adotadas. Somente Que dado triste, Pois é, o Ministério Público do Rio, né, revelou durante o seminário estadual Família Acolhedora, realizado pelo Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Infância e Juventude, em parceria com a Associação Brasileira Terra dos Homens, um censo inédito sobre o acolhimento familiar no Rio. De 1.455 crianças e adolescentes acolhidos, apenas 128, 8,8%, como eu já disse, estão com novos familiares. É um dado pequeno. Tem condições. Eu já revelei aqui, né? Se eu tivesse condições, seria isso aqui. A adoção eu acho um ato de amor muito grande, gente. E aqui embaixo, Hemorrio luta por doadores, gente. Quem puder, faz a doação, vai lá. A gente vai trazer uma reportagem sobre isso também do Hemorrio. Vamos para a nossa página de economia. A intenção de consumo sobe. Black Friday, Copa e Natal turbinam maior disposição de compras. Então tá aí, ó. Datas festivas e promoções motivam consumidor
maior patamar desde abril de 2020. A intenção de consumo das famílias subiu 1,3% em novembro, quando atingiu 89 pontos. Divulgou ontem a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, após concluir pesquisa baseada em 18 mil questionários levantados em todos os estados do país. E, gente, aqui temos ainda os destaques do esporte, temos os destaques do internacional, tem aqui até no internacional sobre o terremoto que atingiu centenas, né? O tremor matou ao menos 162 pessoas lá na Indonésia. Também bem triste, mais de 700 pessoas ficaram feridas no país e tem milhares de desabrigados lá. Eu só queria dar esse destaque. E tem uma página especial falando sobre a transição de governo, né, que define em 136 bi o limite fiscal. Importante a gente falar sobre isso, porque está muito aí em cima do assunto e a PEC ainda está ali rolando no Senado, na Câmara, uma confusão danada. Tem sobre a gasolina, que sobe pela 6ª vez seguida no país, mas também é um reflexo internacional. E nós temos aí os destaques do segundo caderno, com muita coisa, muita cultura, muita novidade para você. Esses foram os destaques de hoje do Correio da Manhã na TV. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que metade dos brasileiros conhecem pelo menos uma mulher que sofre violência doméstica. Isso é um dado que diz uma pesquisa. Exatamente. Você vai ver também que Brasil é um dos líderes mundiais na digitalização de serviços públicos. O Correio da Manhã volta já. Olá, amigo e amiga! Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Estamos de volta falando que a violência doméstica praticada contra mulheres é uma realidade que está muito próxima da vivência da população brasileira. Segundo uma pesquisa feita pelo Instituto Patrícia Galvão e IPEC, com apoio do Instituto Beja, mostra que 60% das mulheres entrevistadas conhecem ao menos uma vítima de violência doméstica. A pesquisa realizada pelo Instituto Patrícia Galvão e IPEC, com o apoio do Instituto Beja, com 1.200 pessoas em outubro, mostra que 60% das mulheres entrevistadas conhecem ao menos uma vítima de violência doméstica. 36% declaram já terem sofrido de violência doméstica. As mais relatadas foram violência psicológica, com 27%, e violência física em 17% dos casos. Os dados mostram ainda que 1 em cada 10 entrevistadas declara ter sofrido violência sexual. A minha filha, ela sofreu violência no meu local de trabalho. Eu dei queixa, demorou 8 anos, mas o cara foi rastreado por telefone. Precisei ficar separada para cair a ficha. Ele era meu dono. Eu tinha que fazer o que ele queria. Entre os que conhecem pessoalmente uma mulher que sofreu violência, 45% acreditam que as vítimas procuraram ajuda. 42% dos entrevistados informaram que a mulher agredida procurou uma delegacia de polícia. 39% procurou uma delegacia da mulher, enquanto 31% das mulheres buscaram apoio em amigos e familiares. 66% consideram a delegacia da mulher como o primeiro recurso que a vítima de violência doméstica deve buscar. Em relação aos agressores, 95% consideram que é preciso aumentar as penas para o crime de violência e 89% que se deve obrigar os homens denunciados a frequentar programas de reeducação para que não voltem a praticar esse tipo de violência. Às vezes as pessoas vão lá,
faz um boletim de ocorrência e não adianta de nada. A advogada Thaís Borzino explica que a pena para quem pratica este crime pode chegar até 30 anos de prisão. A Lei Maria da Penha, ela traz apenas a penalidade específica de descumprimento da medida protetiva. Tá? E nesse caso de 3 meses a 2 anos. As outras penas, elas são previstas no Código Penal. Tá? Então, a mais grave de todas, que é uma violência física, né? Que é o feminicídio. O feminicídio pode ter pena de até 30 anos. Tá? Mas no Código Penal também são trazidas punições para outros crimes, como a lesão corporal, como perseguição, como a própria violência psicológica contra a mulher. Então, assim, todas essas outras penas estão previstas no Código Penal e, por óbvio, tem aplicação a esses crimes relativos à Maria da Penha. Denunciar a polícia ou terminar a relação foram os principais conselhos para as vítimas. Cerca de 55% das mulheres entrevistadas relataram aconselhar a vítima a denunciar, enquanto apenas 47% dos homens incentivaram a levar os casos à delegacia. As mulheres também superam os homens na indicação de ajuda especializada, como psicólogos, assistentes sociais, centros de referência ou advogados. A maioria, 93%, acredita que as pessoas devem denunciar ao perceberem que a mulher está sendo ameaçada. Para 90%, se houvesse apoio do Estado, as mulheres em situação de violência se sentiriam mais seguras para denunciar e sair da relação. Para 85%, os homens que praticam violência doméstica sabem que isso é um crime, mas acreditam que não serão punidos. Dos homens entrevistados, cerca de 94% admitiram não terem cometido nenhum tipo de violência contra a companheira. 66% deles disseram que resolveram a situação na base da conversa. Já conheceu alguém que passou por tipo de situação de violência doméstica? Já conheci. Inclusive a gente incentivou ela a denunciar e depois chegou na hora lá, ela voltou atrás e tirou a denúncia. A especialista alerta sobre a importância de denunciar. Procure seus direitos junto à delegacia, narre o que está acontecendo. Se for violência física, é importante que ela faça um exame de corpo de delito. E o delegado, né, poderá dar essas medidas protetivas para ela. O importante é que ela denuncie, né, busque seus direitos e denuncie aquele agressor, para que as medidas legais possam ser efetivadas, né? Também faço um chamamento aqui, né, para os vizinhos. Acho que acabou aquela situação de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Eu acho que agora é hora da gente meter a colher, sim. Os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio vão ser divulgados no dia 13 de fevereiro de 2023. Já os gabaritos das provas objetivas vão ser disponibilizados na quarta-feira, às 18 horas. O cronograma foi divulgado nesta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. Que tem mais informações é a repórter Larissa Martins. O Enem deste ano foi aplicado nos dias 13 e 20 de novembro em 1.700 municípios brasileiros para mais de 2 milhões de estudantes. Os gabaritos poderão ser acessados no site do INEP a partir desta quarta-feira, mas ainda não será possível ver o resultado, já que só vai sair no dia 13 de fevereiro de 2023. Na página do participante, o espelho da redação com os detalhes vai ser só divulgado em abril, junto com a divulgação do resultado dos participantes treineiros, ou seja, aqueles que ainda não concluíram o ensino médio, mas quiseram testar os conhecimentos. O tema da redação deste ano foi Desafios para a Valorização de Comunidades e Povos Tradicionais no Brasil. Após a divulgação dos resultados do Enem, serão abertas as inscrições para os processos SISU, ProUni e FIES, mas ainda não tem data definida. Larissa Martins, de volta aos estúdios. O Brasil foi reconhecido como o segundo país mais avançado do mundo em governo digital. A avaliação é do Banco Mundial, que mediu o estágio atual de transformação digital do serviço público em 198 países. Outro destaque brasileiro foi o maior avanço registrado entre as nações avaliadas. O país subiu 5 posições em relação ao ranking de 2021. O estudo salienta que a oferta de serviços públicos digitais na plataforma gov.br já conta com 140 milhões de usuários, cerca de 80% da população adulta.
Uma única senha é o que basta para o cidadão ter acesso a milhares de serviços digitais e obter as informações que procura. Carteira digital de trabalho, CNH digital, acesso a sistemas como o Enem, Sisu, FIES, todos os serviços de forte impacto econômico-social são hoje facilmente acessados por intermédio da plataforma, salientou o secretário de Governo Digital do Ministério da Economia, Fernando Coelho. Para fazer a avaliação e elaborar o ranking, o Banco Mundial elencou 48 indicadores, entre eles sistemas estruturantes, oferta de serviços, engajamento, transparência e respeito à governança. O Brasil obteve conceito muito alto em todos eles. A plataforma gov.br materializa a estratégia de governo digital do Brasil, ao reunir em um único portal a oferta de serviços para a população de forma padronizada e com uma única identificação do contribuinte. A digitalização dos serviços impacta positivamente toda a sociedade. Calcula-se que a economia total seja da ordem de 4,6 bilhões de reais. O cidadão deixa de gastar, por exemplo, com transporte, impressão, envio de documentos. O Estado também reduz os gastos com recursos que seriam necessários para o atendimento a essas demandas. Mas o impacto não é apenas financeiro, uma vez que há também economia de tempo e agilização dos processos, graças à automação. Outro benefício da transformação digital é a segurança e a proteção de dados, uma questão estratégica para o contribuinte e também para o Estado. E olha, o Instituto Estadual de Hematologia do Rio de Janeiro, o Hemorrio, lançou nesta segunda-feira a campanha Copa da Solidariedade para estimular a doação de sangue e reforçar os estoques no estado. A ação conta com o apoio da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, que divulga a campanha em suas redes e vai presentear os doadores mais antigos com camisas oficiais da seleção. A campanha, que também celebra o Dia Nacional do Doador de Sangue, comemorado em 25 de novembro, vai até o próximo dia 30 e fará coletas tanto no Hemorrio quanto no Largo da Carioca, área movimentada do centro da cidade do Rio. Segundo o Hemorrio, desde o início do ano, houve queda nas doações com quase 3 mil bolsas de sangue a menos em relação ao mesmo período de 2021. Além da CBF, são parceiros do Hemorrio na campanha o Metrô, que vai distribuir 500 bilhetes unitários para os doadores, e o aplicativo 99, que dará R$ 30 de desconto para cada viagem iniciada ou encerrada na sede do Hemorrio, que fica na Rua Frei Caneca, número 8, no centro da cidade. O Hemorrio vai funcionar no horário dos Jogos do Brasil na Copa, mantendo seu atendimento todos os dias, inclusive feriados, das 7 da manhã às 6 da tarde. Para doar, é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 quilos, estar bem de saúde e portar um documento de identidade oficial com foto. Jovens com 16 e 17 anos podem doar sangue desde que estejam com autorização dos pais ou responsáveis legais. E vamos agora falar sobre uma notícia importante para o estado e também para Petrópolis. Vamos conversar ao vivo com a nossa repórter Nana Grassi, que está na nossa redação. Nana, conta pra gente que notícia é essa. Olá, Roberto. Olá, Jorge. Olá para você que nos assiste. A notícia é importante, sim, e de muita relevância. O doutor Alexandre Teixeira foi promovido pelo critério de mérito a desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, durante uma sessão pelo órgão especial realizada ontem à noite. A solenidade foi iniciada com a entrada do desembargador Alexandre Teixeira, conduzido pelos seus padrinhos, os desembargadores Henrique Carlos de Andrade Figueira, presidente do TJRJ, e Cláudio Luiz Braga Delorto. Em seu discurso, o desembargador Alexandre Teixeira de Souza disse, abre aspas, gostaria de apresentar meus agradecimentos sinceros e emocionados de gratidão a todos os que colaboraram para a concretização deste sonho, de ser promovido a desembargador, que é o coroamento, o ápice da carreira da magistratura estadual. Tenho como objetivo na vida ajudar as pessoas indistintamente. Nesta filosofia, prometo continuar buscando a tão sonhada paz social, acreditando na possibilidade a partir da diminuição das diferenças sociais. Aí na foto você o vê
ladeado pelo presidente da Câmara, Ingo Rames, e pelo vereador Fred Procópio. É uma notícia que nos deixa petropolitanos cheios de orgulho também. Doutor Alexandre é uma pessoa muito querida aqui na cidade. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado pelas informações, Nana. Deixa eu só dar uma atualização rapidamente. A gente sabe que não é no dia do esporte, mas a gente está em ano de Copa, né? Mês de Copa, ano de Copa. Vou dar uma atualização aqui sobre os nossos hermanos que estão jogando agora, tá no intervalo o jogo, mas a Argentina está ganhando da Arábia Saudita por 1-0. O gol foi aos 10 minutos de pênalti. De quem? Dele, Lionel Messi, o cara aí que está disputando a sua última Copa do Mundo. Pelo que até então sabemos, né? Ele já anunciou que essa é a última, até esse momento. Exatamente. Então é isso, os hermanos estão ganhando aí por 1-0. E é claro, gente, hoje tem mais jogos, mais partidas da Copa do Mundo. A tabela completa, você confere lá no site da FIFA, no site oficial, você consegue ver toda a tabela dos jogos de hoje. Mas tem outros resultados também, os de ontem, né? Ontem teve jogo também, mas hoje ainda tem mais 3 jogos aí. 10 horas, 1 hora da tarde, 4 horas da tarde tem jogo hoje. Esses são os jogos aí que previstos para essa manhã e tarde. Então temos mais uma notícia, temos mais porque uma. O Banco Central autorizou uma mudança de regulamento dos arranjos de pagamento da empresa Visa. As alterações têm relação com a implementação do programa de pagamentos vinculados ao serviço de mensagem instantânea do WhatsApp. O pagamento via WhatsApp possibilita a realização de transações de compra com os cartões de crédito, débito e pré-pago. Essa nova medida é válida para arranjos da Visa, classificados como de compra, doméstico, com uso de contas pré-pagas, pós-pagas ou de depósito. Essa autorização concedida é apenas uma das etapas necessárias para a liberação do programa chamado Facebook Pay. Em março do ano passado, o Banco Central já havia autorizado essa transação de recursos entre usuários do WhatsApp. Rafaela Cordeiro, de volta ao estúdio. E agora sim, vamos para o intervalo, né? Exatamente. Você vai ver depois do intervalo que polícias rodoviária federal, civil e Guarda Civil de Teresópolis realizam operação integrada no combate ao tráfico de drogas. E você vai ver também que motorista de ambulância é preso por estupro aqui em Petrópolis. Voltamos já. Olá, amigo e amiga! Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Voltamos. E olha só, com a chegada do Natal, as lojas de Petrópolis já podem abrir na segunda-feira com horário diferenciado. Mas com a chegada da Black Friday e da Copa do Mundo, os espaços são divididos entre produtos de Natal e do Brasil. De um lado, árvores de Natal. Do outro, produtos verde e amarelo. Em 2022, os comerciantes de Petrópolis precisaram se reinventar na hora de arrumar as vitrines. Com tantas datas marcantes em novembro e dezembro, o jeito é usar a criatividade. A gente procura atender o pessoal da melhor forma possível, então às vezes é realmente difícil, a gente tem que pensar, igual a Copa está chegando agora, não é uma expectativa tão grande quanto o Natal, mas a gente tenta também atender, porque acaba que é um momento que o pessoal está se entrosando mais, né, tendo essa procura. E o Natal é sempre assim, né, sempre essa loucura.
E é também um período importante porque é uma retomada, né? A gente teve esse problema aí com a pandemia durante esses 2 anos, aí esse ano, no início do ano tivemos a enchente, então agora está sendo uma retomada aí pra gente. A Copa do Mundo começou no último domingo. A Black Friday será na próxima sexta-feira. E com um pouco menos de um mês para o Natal, a alternativa para chamar o público é enfeitar as vitrines com ambos os produtos. Em Petrópolis, os comerciantes que homologaram o termo de funcionamento junto ao Sicomércio poderão funcionar durante todo o dia às segundas-feiras. A medida visa aumentar as vendas durante o período festivo. Rosane atua como vendedora no centro de Petrópolis e conta que a expectativa para as vendas de fim de ano é grande. O movimento vai crescendo, né? Mais próximo do final do ano. Essa semana tem Black Friday, a gente está esperando um movimento maior. Nós vamos promocionar muitos itens, né? E a expectativa é boa, né? Como sempre. Pelo centro da cidade ainda é possível notar que poucos locais estão enfeitados para o Natal, pelo menos durante os jogos da Copa do Mundo. O Natal ainda tá de lado. Ah, Papai Noel ainda não chegou. Em uma ação conjunta das polícias Rodoviária Federal, Civil e Guarda Civil em Teresópolis, realizada na segunda-feira, essa operação apreendeu 160 papelotes de cocaína e 8 tiras de maconha. Com o objetivo de combater o tráfico de drogas e realizar a prisão de acusados de envolvimento com o Comando Vermelho, as polícias Rodoviária Federal, Civil e também a Guarda Civil Municipal de Teresópolis realizaram uma operação na manhã desta segunda-feira nas localidades de Quinta Librão e Jardim Meudon, que contou com a parceria do Ministério Público. Durante a ação, 160 papelotes de cocaína foram apreendidos, assim como 8 tiras de maconha, uma motocicleta, R$4.000 em espécies, além de um celular e um caderno que tinham anotações sobre o tráfico de drogas. Ainda durante a ação, um homem foi preso. De acordo com os agentes, os materiais e o veículo apreendido foram encaminhados à Polícia Judiciária. Richard Stolzenburg, de volta ao estúdio. E olha, bebês com idade entre os 6 meses e os 2 anos e 11 meses poderão ser imunizados contra a Covid-19 a partir de hoje em Petrópolis. O anúncio foi feito pela Secretaria de Saúde após a chegada do imunizante da Pfizer ao município. Além das vacinas da Pfizer Baby, o município vai receber ainda 4.000 doses da Pfizer adulto e outras 700 doses pediátricas destinadas às crianças de 3 a 11 anos. As doses da vacina Coronavac estão em falta e não existe uma previsão para a entrega. A Secretaria de Estado de Saúde fez um alerta sobre a importância de a população completar o esquema vacinal com as 4 doses para garantir a imunização, tendo em vista que novos casos da doença estão sendo registrados. Para alguns petropolitanos, o retorno do vírus é preocupante. Gilmar Silva é empreendedor e, quando notou o aumento dos casos, adotou novamente medidas de proteção. Abre aspas, voltei a usar a máscara até mesmo em locais abertos. É uma doença muito grave e todo cuidado é pouco, fecha aspas, afirmou ele. Dados do Ministério da Saúde apontam que 69 milhões de brasileiros não retornaram aos postos de saúde para tomar a segunda dose da Covid-19. Em Petrópolis, o cenário se repete em relação às doses de reforço. De acordo com o painel epidemiológico, 90,3% da população petropolitana tomou a primeira dose do imunizante. Todavia, a cobertura cai gradativamente, já que a segunda dose contra a Covid-19 atingiu 84,8% do público-alvo, a primeira dose de reforço atingiu apenas 54% dos petropolitanos e o segundo reforço apenas 25%. No último sábado, um homem morreu depois de cair de uma encosta no Vital Brasil, em Petrópolis. Nós falamos sobre isso ontem aqui no nosso jornal, né? Ele tentava atravessar para o bairro Ciméria por meio de uma ligação que é muito utilizada pelos moradores da região.
O homem de 61 anos, identificado como Jerônimo Mendes Filho, caiu de uma altura de aproximadamente 3 metros. O acidente aconteceu na madrugada de sexta para sábado na servidão Agripino Felício, que faz a ligação entre os bairros Ciméria e o Vital Brasil, no São Sebastião. Mesmo em estado precário, o trajeto é utilizado pelos moradores para fazer a passagem entre as comunidades. Anderson vive na região há 30 anos e diz que o problema já é antigo. Eu vi muitas mudanças nesse lugar, mas uma coisa que não muda é a falta do poder público nesse lugar. A gente vê aqui a nossa servidão aqui, a servidão está abandonada. É mato, não, falta iluminação e a gente pede, desde 2015 essa barreira vem acontecendo e é uma situação que estava anunciada. No local, há pouca iluminação pública, não há placas de sinalização e nem manutenção viária. Os moradores que vivem na região reclamam que o caminho não é seguro, não recebe capina ou roçada e é atingida por deslizamentos de terra, já que a região é afetada por fortes chuvas há quase 10 anos. A gente não está tendo auxílio do poder público aqui. Isso aqui é um pedido, essa barreira vem caindo desde 2015. É uma coisa que vem acontecendo desde 2015 e a gente não tem a solução do poder público. É uma área interditada, não e não tem uma obra aqui que beneficie essa comunidade aqui, entendeu? A Prefeitura informou que o secretário de Proteção e Defesa Civil, Gil Kempers, esteve no local junto com o Corpo de Bombeiros. De acordo com ele, as casas em área de risco foram interditadas em 2015 e não existem pessoas morando em área de risco no local. Mas, na realidade, há pessoas vivendo na região que utilizam a passagem diariamente. E, segundo os moradores, nunca houve sinalizações de interdição. Tem pessoas morando aqui sim, né? Tem vários moradores aqui e o que torna mais risco ainda é que é um local de ir e vir da comunidade. São pessoas indo para igrejas, mercados, que tem mercado, posto de saúde. É uma área bem utilizada sim. Que nem a gente está aqui, já passou várias pessoas aqui para esse local, entendeu? O poder público diz que aqui está embargado, né? Mas é um caminho que passa turista, porque nós temos a rampa de Asa Delta logo aqui, tem uma pedra do Cortiço logo ali e precisou morrer um morador aqui para que tivesse chamado a atenção do poder público. Uma semana antes do acidente, as jovens Ana Luísa e Mariana, que estudam na Escola Municipal Papa João Paulo II, fizeram um trabalho escolar apontando exatamente este problema que os moradores enfrentam na região. Como vocês podem ver, a pedra está muito solta e se você se apoiar muito nela, você pode acabar morrendo instantaneamente. E alguns moradores não estão passando mais por esse lado, porque está muito difícil. O problema já existe há pelo menos 5 anos e foi tema do trabalho exigido na escola, além de problemas como esgoto e bueiros entupidos. Elas estavam dizendo acerca tudo que eu falei aqui, acerca do abandono, da servidão, e que poderia acontecer uma tragédia, uma pessoa morrer aqui. Isso eu posso te dizer uma semana antes, numa sexta-feira. E aí de sexta para sábado agora, o seu Jerônimo, nosso amigo aqui, trabalhador, perdeu a vida na madrugada. Também foi informado pela Prefeitura que na semana que vem vai enviar equipes das Secretarias de Defesa Civil e Obras para uma vistoria. Para os moradores, as promessas já são feitas há anos e o sentimento é fácil de descrever. O sentimento é de abandono, querida. O sentimento aqui é de abandono. Porque parece que as autoridades dizem que aqui está embargado e não tem ninguém. E você passando por aqui, você vê que tem muita gente que mora nesse lugar. Olha, difícil, hein? A situação do morador. Mais uma vez, abandono da prefeitura, hein? Olha só, a Polícia Civil prendeu na última quinta-feira um homem acusado de estupro em Petrópolis. Após investigações do setor de inteligência, a Polícia Civil prendeu na última quinta-feira um homem acusado de realizar estupro em Petrópolis. O autor era motorista de ambulância e teria cometido o crime durante um churrasco no último fim de semana. A vítima era uma jovem que foi até a 105ª Delegacia de Polícia localizada no Retiro e registrou a ocorrência. O acusado, inclusive, já tinha passagem pela polícia por estupro de vulnerável em 2010. Richard Stolzenburg, de volta ao estúdio. Uma nova unidade de saúde foi inaugurada no centro de Pati do Alferes. A unidade deve atender cerca de 3.400 moradores.
A unidade de estratégia de saúde da família Centro 2 está localizada na rua Doutor Leopoldo, número 77. A expectativa é que a unidade atenda cerca de 3.400 moradores da região central, que residem nos bairros Biriba, Parque Barcelos, Esperança, Recanto 1, Recanto 2 e Morro do Ilnei. De acordo com a Prefeitura, a criação da nova unidade se deu por conta da necessidade de ampliar o atendimento para os moradores que residem perto do centro. A unidade Centro 1, que fica na Secretaria de Saúde, estava atendendo mais de 7.000 moradores. Agora, a unidade Centro 2 vai poder dividir a grande demanda de público, oferecendo um serviço de melhor qualidade. E olha, a gente vai voltar a conversar com a Nana, porque o cadastramento para creches de Três Rios começou ontem na Casa de Pedra. Nana, conta pra gente. Exatamente isso, Jorge. O cadastramento vai para o berçário até crianças de 3 anos. Ele começou ontem, acontece até o dia 9 de dezembro. A Casa de Pedra fica na rua Barão de Entre Rios, 466. O horário de funcionamento, das 8h30 da manhã até 1 da tarde. São necessárias cópias dos seguintes documentos: certidão de nascimento da criança, RG do responsável e comprovante de residência. Existem alguns critérios de prioridade que precisam de comprovação de alguns documentos. Por exemplo, para as famílias em vulnerabilidade social, o documento que comprove que a família é acompanhada pelo Ministério Público, CRAS, CREAS ou Conselho Tutelar. Os pais que trabalham fora precisam apresentar carteira de trabalho assinada, uma cópia, cópia do olerite ou do contrato de trabalho, ou então do contratante, uma declaração do contratante, que às vezes o pai ou o responsável é MEI, e aí ele trabalha por conta própria, ou então prestando serviço para alguém, é só fazer o contrato e apresentar na creche para poder ter a prioridade também. As famílias que têm auxílio, que são assistidas pelo Auxílio Brasil, um documento atualizado que comprove o recebimento do benefício do cadastro ativo no CEAM. E também as crianças que apresentam doenças crônicas, os pais ou responsáveis precisam apresentar laudo médico que comprove a enfermidade dessa criança. Portanto, voltando aqui só para frisar bem para quem é de Três Rios poder saber, o cadastramento acontece na Casa de Pedra, que fica na rua Entre Rios, Barão de Entre Rios, 466, horário de funcionamento das 8h30 da manhã a 1 da tarde, e o cadastramento para a creche do berçário até o maternal 3, que vai até os 3 anos de idade, funciona até o dia 9 de dezembro. Então não perca tempo. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado, Nana, pelas informações. E olha, gente, para você que está assistindo o jornal e não está vendo aí a Copa, mais uma atualização para vocês, viu? Virou. A Arábia Saudita 2, Argentina 1. E olha, o jogo... Há pouco a gente tinha falado. Que era 1-0 para a Argentina. Pois é. Eu não vou arriscar o nome dos jogadores da Arábia Saudita, tá? Porque é bem complicado, mas... Eu vou tentar aqui, ó. Salem Al-Dawzari, aos 53, e Al-Sherri Salem aos 48. Quando eu falo assim, 48, 53, gente, é porque na Copa do Mundo conta os 90 minutos, tá? Eles não zeram o cronômetro ali para dar 45 e 45. Então o cronômetro é direto. Primeiro gol aos 48, o segundo gol aos 53. Então o primeiro... 2-1. Então o primeiro gol foi logo no início do segundo tempo. Logo no início do segundo tempo, é. E o segundo gol logo em seguida. Logo em seguida. A Arábia Saudita exatamente aí... 5 minutos depois. Surpreendentemente virando o jogo em cima da Argentina, gente. E eu tinha falado dos outros jogos de hoje. Às 10 horas da manhã tem Dinamarca e Tunísia. Depois, 1h da tarde, México e Polônia. Às 16 horas, um jogo que é bom a gente ficar bem atento, que é França e Austrália. França, atual campeã do mundo, com vários desfalques. O principal, Karim Benzema, está fora da Copa do Mundo, melhor jogador do mundo eleito esse ano, não joga a Copa. Vamos seguir o nosso jornal? Vamos ver como é que fica a previsão do tempo, não é isso? Exatamente. Vamos ver como fica o tempo para a nossa região.
Para terça-feira, a previsão em Nova Friburgo será de céu com muitas nuvens e pancadas de chuva, principalmente nos períodos da tarde e noite. As temperaturas variam entre mínima de 13 e máxima de 25 graus. Em Teresópolis, a terça-feira também será de chuva moderada a forte. O município registrará elevação na temperatura, com mínima de 14 e máxima de 26 graus. Em Petrópolis, a tarde e noite serão de chuva moderada a forte. No termômetro, as temperaturas variam entre mínima de 14 e máxima de 26 graus. Já em Paraíba do Sul, a previsão é de sol com muitas nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde. Já à noite, a chuva deve estiar. As temperaturas variam entre mínima de 18 e máxima de 30 graus. Em Pati do Alferes, as pancadas de chuva moderada a forte começam pela manhã e devem se estender até a noite. Há probabilidade de trovoadas a qualquer momento. As temperaturas variam entre mínima de 16 e máxima de 31 graus. Três Rios amanhece com céu encoberto e a chuva começa no período da tarde e se intensifica à noite. No termômetro, as temperaturas variam entre mínima de 20 e máxima de 31 graus. Os ventos nesses municípios serão moderados. Mas, em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil no número 199. É isso, gente. Previsão dada aí. Vamos ver como é que fica ao longo do dia, né? Porque Petrópolis é surpreendente como a Arábia Saudita. Eu tô brincando, fazer uma brincadeira aqui. Olha só. Nesta terça-feira, às 8 horas da noite, o espetáculo O Planeta e Suas Histórias vai voltar ao Teatro Afonso Arinos, no Centro de Cultura Raul de Leone, em Petrópolis. O público está convidado a embarcar nessa viagem em busca de preservação e proteção ao meio ambiente com a cantora Valéria Cardoso e banda. A apresentação do espetáculo gratuito O Planeta e Suas Histórias vai ser realizada no Teatro Afonso Arinos, no Centro de Cultura Raul de Leone, em Petrópolis, nesta terça-feira, às 8 horas da noite. E tem o patrocínio do Governo do Estado, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, por meio do edital Retomada Cultural RJ2. E vai contar ainda com tradução em Libras. Com duração de 60 minutos, o show é indicado para crianças de 5 a 11 anos de idade, mas também promete encantar o público adulto. Valéria é a idealizadora e conta como foi o processo de criação do espetáculo. Eu já canto há muitos anos, porque fiz parte do Coral Municipal de Petrópolis, mas os meus projetos eu estou lançando desde 2015. Eu vou cantar e a banda vai ter o André Amon na bateria, que é ele o produtor musical desse trabalho, e também Rodrigo Fiorini no teclado, Marco Lima na guitarra, Mauro Lima no baixo elétrico. Nossa, tá muito bom. Essa apresentação vai ser bem surpreendente, porque a gente vê assim, quando fala de trabalho para criança, às vezes a pessoa fala assim, é um teatrinho, é um showzinho. Não, é um show com banda, é um show de gente grande, sabe? Está bem produzido. Valéria Cardoso, além de cantar, narra de forma lúdica pequenas histórias que ressaltam noções fundamentais para a prática de preservação ambiental, além de chamar atenção para a problemática da contaminação e do desperdício de recursos naturais. O espetáculo propõe a busca pela sustentabilidade e homenageia aos povos indígenas. Além desta apresentação, o projeto vai ser oferecido para alunos de escolas municipais de São José do Vale do Rio Preto e de Petrópolis. O espetáculo foi lançado em 2016, após ser aprovado no edital da Prefeitura de Petrópolis. No ano seguinte, ele foi apresentado em diversas escolas municipais da cidade. Já em 2019, iniciaram as gravações das músicas que fazem parte do álbum que vai ser lançado em breve. Músicas como O Planeta e Suas Histórias, A Água, Ecossistema, Água da Chuva, Água da Terra e Tornar Sustentável vão ser apresentadas. Valéria deu até uma palhinha especial. Tornar sustentável a vida na Terra, tornar sustentável é o que interessa.
Ah, bacana. É isso aí, né? Cada um fazendo a sua parte para a preservação do planeta, proteção do meio ambiente, né? Porque muitas pessoas, elas acreditam que isso aí é poder público, né? O poder público. E aí o que acontece? Jogam lixo nas encostas. Aí vem a chuva, faz o quê? Lava a encosta toda, porque ali, em vez de ter, né, a mata para proteger a encosta, quando você joga lixo, né? Essa mata é arrastada, não protege o solo, vem a chuva, encharca e leva tudo embora. Exatamente. Né? Então, nos rios, né? Jogar lixo no chão também. O que acontece? Quando você joga o lixo no chão, vem a chuva e arrasta para os bueiros. Aí os bueiros ficam entupidos. Né? É claro que o poder público ele tem a obrigação de limpar, óbvio. Mas nós temos que fazer também a nossa parte como cidadão. Não jogar lixo na rua, porque aí não entope o bueiro, né? E aí não acontecem as enchentes, como nós vimos aí em fevereiro e março. É claro, óbvio, que a quantidade de chuva foi muito grande para pouco período de tempo, né? Mas se nós fizermos a nossa parte, a gente minimiza muito essas catástrofes, né? Então, você no seu bairro, fique de olho, jogue lixo no local correto, para o caminhão de lixo pegar, passar, né? A gente vê isso muito nos bairros, né? As pessoas jogando lixo em qualquer lugar. Aí vem um animal de rua, não só cachorro, né? Algum outro animal e leva o lixo. Então, o lixo é uma coisa assim muito que a gente tem que pensar muito, tem que dar a destinação correta, porque é fundamental para a nossa preservação da natureza, preservação do meio ambiente. Afinal de contas, nós vivemos aqui nesse planeta, né? Tá a mãe Gaia. Dentro, não tem jeito. Exatamente. E aí a gente é que sofre, porque o clima fica doido, né? Então a gente vê assim, chuva na época que não cobra, né? O meio ambiente cobra. A gente está tomando espaço de animais aí, a gente viu essa semana nas redes sociais estourando o caso daquele felino na Índia que invadiu a cidade, pegou o rapaz com a moto, depois foi atrás de outro, um felino de apenas 6 meses, mas enorme. E entre outros, nos Estados Unidos, por exemplo, os ursos invadindo as casas para procurar alimentos, porque a gente está tomando o espaço desses animais. Aqui, por exemplo, em Petrópolis já foi visto, na Rua da Imperatriz ali, passeando uma onça parda enorme, entre outras coisas aqui na região que a gente sabe que estão acontecendo com os animais, mas a gente não pode tomar todos esses espaços, gente. É isso, a gente tem que ter essa consciência. Preservação do nosso planeta é fundamental. Claro. Já falamos demais. Bastante. Por hoje a gente fica por aqui, mas amanhã estamos de volta às 7h30 da manhã. Exatamente. Tchau, gente. Tchau. Até amanhã. TVC, a TV do Correio da Manhã.